Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Karina Gelling e eu estou saindo da Roda Finanças. Nesse vídeo, como prometido, nós vamos trabalhar mais um pouquinho as questões de contabilidade. Bom, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo? Como é que funciona a estrutura da principal demonstração contábil, que é o balanço patrimonial? Então a gente pensa o seguinte, lá na teoria da contabilidade, né, nós temos ali, de acordo com o nosso CPC, o pronunciamento conceitual básico, de que o balanço patrimonial, ele representa quantitativa e qualitativamente qual é a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa. O que isso significa na prática? O balanço patrimonial, ele é como se fosse uma fotografia da empresa. Ali, dentro daquela estrutura, naquele balanço patrimonial, você vai saber quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa, quanto que ela tem em aplicação financeira, quanto que ela tem de estoque, quanto que ela tem de duplicatas a receber, quanto que ela está devendo para os seus fornecedores, quanto que ela tem de salários a pagar, quanto que ela está devendo de despesas gerais administrativas, qual é o patrimônio líquido daquela empresa, ou seja, todo aquele dinheiro que é pertencente aos sócios, quais são os ativos imobilizados dessa empresa, quanto que ela tem em veículos, em terrenos, em maquinários, em equipamentos e assim por diante. Então ela mostra realmente uma fotografia. Mas o que se faz com esses dados, né? Geralmente os investidores ou os analistas, né, de empresas com relação a investimentos, eles vão pegar esses dados e vão fazer cálculos. Existem várias fórmulas para análise das demonstrações contábeis e a gente pode ir vendo algumas delas pouco a pouco aqui no canal. Mas hoje, o que eu quero é que vocês entendam qual é a estrutura do balanço patrimonial e eu vou deixar um balanço patrimonial, um link para vocês acessarem aqui. Vou deixar o link da Ambev para vocês poderem ler este balanço patrimonial, entender de acordo com o que eu estou falando aqui. Então, a primeira coisa que vocês precisam compreender é que um balanço patrimonial ele vai ser dividido em três partes: ativo, passivo e patrimônio líquido. Os ativos vão ficar sempre do lado esquerdo do balanço. Eles vão representar todos os bens e direitos da empresa. O passivo representa todas as obrigações, ou seja, todas as dívidas, todas as obrigações para com terceiros que a empresa tem. E ali mais embaixo, logo abaixo do passivo, nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, então, vai representar todo o dinheiro que pertence aos sócios dessa empresa. Então, pensando ali na estrutura do balanço, nós vamos ter do lado esquerdo os bens e direitos, ou seja, a aplicação dos recursos financeiros da empresa, e do lado direito, as origens de recursos financeiros. E essas origens podem ser origens de capital de terceiros, representados ali pelo passivo, e origem de capital próprio, representado pelo patrimônio líquido. O que tem a ver esse negócio de origem? Imagine assim, o sócio da empresa vai abrir a empresa e ele injeta dinheiro na empresa. Aonde que esse dinheiro vai parar? Ele vai para o caixa da empresa, ele vai para o estoque da empresa, ele pode virar veículos da empresa, ou seja, ele pode ser convertido em N coisas. E o sócio também pode integralizar diretamente em imobilizados, ele pode integralizar, fazer a abertura da empresa dele colocando um terreno, um carro, isso não tem problema. O que significa então? Que ali do lado direito se origina todo o dinheiro, todos os recursos financeiros que vão ser aplicados ali no ativo, no lado esquerdo, então, do seu balanço patrimonial. Quando estamos falando de recursos de terceiros, são todas aquelas obrigações que não vêm dos sócios. Então, por exemplo, se você compra de um fornecedor a prazo, ele está confiando que futuramente você vai ter dinheiro para pagar aquela dívida. Quando você consome a sua água, luz, energia elétrica, internet, você não paga no mês que você usou, você paga no mês seguinte. O mês que você usou é o mês de competência daquela dívida, mas o pagamento só é efetuado no mês seguinte, então também é uma obrigação de terceiros. Aonde que tudo isso foi aplicado? Foi aplicado na operação da sua empresa. Você utiliza água, luz e internet porque você precisa desse tipo de despesa para que a sua empresa funcione. Quando a gente começa a falar ali do nosso ladinho de bens e direitos, que é o lado do ativo, então ali a gente vai ter dinheiro em caixa, quanto que você tem lá na sua conta bancária, quanto que a empresa tem de investimento ou de aplicação financeira de liquidez imediata, quanto que a empresa tem de imobilizado, quanto que a empresa tem de marcas e patentes, né, se ela patenteou alguma ideia, tudo isso vai estar demonstrado ali.
Então, vocês entendendo essa estrutura, fica muito mais fácil a hora que vocês batem o olho num balanço patrimonial, pelo menos a princípio vocês olharem se a empresa está com muita dívida, né? Se a empresa tem um ativo robusto, se a empresa está com bastante dinheiro em caixa. E futuramente eu vou ensinar alguns cálculos para que vocês consigam analisar melhor esse tipo de informação que eu estou passando aqui. Tirando isso, o balanço patrimonial, tanto no ativo quanto no passivo, eles vão ser divididos entre ativo e passivo circulante e não circulante. O que significa isso? Tudo que estiver ali dentro do circulante, se for no ativo, é tudo que vai se realizar em até 12 meses do exercício seguinte. Ou seja, no caso de bens e direitos, tudo aquilo que pode se tornar dinheiro em até 12 meses do exercício seguinte. Quando estamos falando do passivo, tudo que tiver no passivo circulante são todas aquelas dívidas, aquelas obrigações que a empresa tem que quitar em até 12 meses do exercício seguinte, ok? Por que isso? Porque quando você vai fazer determinados cálculos das demonstrações contábeis, você tende a querer saber qual é a liquidez da empresa ou qual é a dificuldade que a empresa está tendo no curto prazo, certo? Então, as próprias demonstrações contábeis, principalmente no caso, então, a própria demonstração contábil, no caso aqui do balanço patrimonial, ele já vem separado em curto e longo prazo, né? Você consegue calcular se a empresa está endividada no curto prazo, se ela está endividada no longo prazo. Então, você consegue fazer tudo isso. Quando a gente chega no ativo não circulante, ele vai ser subdividido em 4 grupos, que é o realizável a longo prazo, o investimento, o imobilizável e o intangível. Então, o realizável a longo prazo é tudo aquilo que a empresa vai receber para além dos 12 meses. Então, se você fez uma venda em 48 parcelas, as 12 primeiras parcelas vai estar em duplicatas a receber lá no ativo circulante e as outras parcelas vão estar lá no não circulante dentro do realizável a longo prazo. Empréstimos a sócios, a coligadas, também fica tudo no não circulante. Geralmente, um sócio, quando pega dinheiro da empresa, ele não vai pagar em menos de 12 meses. Se a empresa investe em outras companhias no longo prazo, não tem a intenção de se desfazer dessas ações, então também vai ficar ali no subgrupo de investimentos. O ativo imobilizado é tudo aquilo que você toca, então veículos, terrenos, edificações, maquinários, equipamentos, computadores, eles vão ficar ali. E depois nós temos o ativo intangível. Então, por exemplo, contratos de concessão com o governo, marcas e patentes, contratos de software, então tudo aquilo que vai trazer um benefício econômico para a empresa, mas que ela não toca, né? Ele não tem um corpo, né? Geralmente está em contrato, está em algum tipo de documentação. Quando a gente volta lá para o passivo circulante, então são todas as dívidas que vão se realizar até 12 meses do exercício seguinte, e o passivo não circulante, todas as dívidas que se estendem desse prazo. Então, se você fizer um empréstimo em 48 vezes, as 12 primeiras parcelas desse empréstimo, junto com os seus juros, vão configurar ali no passivo circulante e o restante da dívida lá no passivo não circulante. E o restante da dívida lá no passivo não circulante. E ali no patrimônio líquido, então, vai configurar qual é o capital social atual da empresa, certo? Quais são as reservas de lucro, quais são as reservas de capital dessa empresa e fica ali uma continha chamada prejuízos acumulados. Por quê? Depois da atualização da Lei 6.404 de 76 das Sociedades Anônimas, pela 11.638 de 2007, ficou proibido ficar a conta ali de lucros acumulados. Então, a empresa tem até 120 dias para destinar os lucros da empresa. Então, esses lucros ou eles vão ser reinvestidos na empresa, ou passados para alguma reserva de lucro, ou distribuídos em forma de dividendos para os seus acionistas, ok? E toda a política de dividendos da empresa geralmente está no Estatuto Social dessa sociedade anônima. Bom, com isso, vocês já têm muita informação para encher aí na cabecinha de vocês. Então, eu vou deixar um balanço patrimonial aqui para vocês olharem e testarem se vocês compreenderam parte do que eu falei aqui nesse vídeo. Então, vamos frisar mais uma vez? Os ativos são conjuntos de bens e direitos da entidade, enquanto que o passivo são todas as obrigações com terceiros. Ali na parte do patrimônio líquido está todo o patrimônio que pertence aos sócios. Ó, capital social, reservas de capital, reservas de lucro, prejuízos acumulados, tudo que tiver ali pertence aos sócios. Tudo bem?
Uma coisa que vocês têm que saber é que existe uma fórmula do patrimônio líquido, que nós chamamos de a fórmula do PL, que significa patrimônio líquido é igual ativo menos passivo. Então, se você pegar todos os bens e direitos da empresa e diminuir as suas obrigações, o que sobrar pertence aos sócios, é o patrimônio líquido da empresa. No caso de os ativos serem iguais ao passivo, nós temos então uma situação nula. E se os passivos forem maiores que os ativos, nós temos uma situação negativa ou chamado passivo a descoberto. Uma coisa que é muito legal é que você pode usar essa fórmula do patrimônio líquido para descobrir qual é o seu patrimônio, né? O que você tem que fazer? Pega uma folhinha de caderno e coloca todos os seus bens, lista tudo que você tem, dinheiro em carteira, dinheiro no banco, seus investimentos, casa, carro, não importa se está financiado, coloca tudo de um lado. Do outro lado, você vai colocar todas as suas dívidas. Quais são seus gastos mensais? O que você tem que é financiado? Quanto de juros você está pagando? Você vai colocar tudo ali no seu passivo. O que sobrar é a tua riqueza. Se você pegar todos os seus ativos e diminuir o seu passivo e o ativo for maior, o que sobrar é a sua riqueza líquida. Se não sobrar nada, significa que você ainda não tem um patrimônio. Então está na hora de aprender educação financeira para construir e aumentar o seu patrimônio líquido, não é? Então é isso, pessoal. Acho que já foi muito para a cabecinha de vocês. Se tiverem dúvida, pode me escrever. Agora eu tenho um site, chama www.saindodarodafinanças.com. Lá no site eu estou compilando coisas que eu falo aqui no YouTube, deixando alguns vídeos lá, junto com coisas que eu passo lá no Instagram, porque nem todo mundo tem redes sociais. Eu acho que o site fica mais democrático e vai alcançar mais pessoas. Então dá uma acessada lá também. Nos vemos no próximo vídeo.